Fala pessoal, beleza? Professor Elanderson aqui, e essa daqui é a primeira aula do meu curso de Física para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar. Então, se tu vai fazer essa prova e tu sempre teve dificuldade em Física, professor, sempre tive dificuldade em Física, nunca entendi nada, professor. Pronto, aqui é o teu lugar. Aqui eu vou te explicar desde o zero ali até um nível decente para que tu possa conseguir ali fazer com dignidade a tua prova de Física. Professor, o que é fazer com dignidade? É tu ler a questão, saber raciocinar ali com clareza e não ir só no chute, para que a física ali seja realmente um diferencial na tua aprovação, beleza? Aqui eu vou começar do abaixo de zero, vou te explicar ali desde o básico que a gente vai chegar ali no nível adequado ali para você fazer a sua prova, beleza? Então, se tu quer aprender mesmo, tu tem que começar fazendo o seguinte: atenção. Tu tem que ter atenção na aula. Se tu estiver fazendo várias outras coisas, nem começa. Nem começa não, vai fazer outra coisa aí. Para tu aprender física, tu tem que prestar atenção, o máximo de atenção possível. E com certeza ter um caderno para escrever. Professor, eu vou ficar só olhando aqui porque eu entendo só olhando. Não, tu não vai aprender física só olhando, não. Certo? Tu tem que aprender, tu vai aprender física se tu começar a escrever, anotar, fazer as contas que eu vou te explicando aqui como é que faz. Então só aprende desse jeito. Então trate de comprar um caderno, separa um caderno aí para tu começar a estudar e vamos começar aqui a iniciar o nosso curso, beleza? Então bora lá. Primeiro tópico aqui da gente, pessoal, vetores. Olha só, você está vendo aí vetores para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar. Então aqui, ó, vetores e grandezas vetoriais. A primeira coisa que eu vou te explicar é a definição de vetores. Tem que copiar, professor? Tem sim. Copia aí. Vetores. Beleza, o que é um vetor, professor? Bom, vou te explicar do jeito mais simples possível para a gente começar a entender, beleza? Vetor é uma seta. Olha só. Vetor é o que, professor? É uma... Olha só, seta. Como assim uma seta, professor? Uma seta. Sabe o que é uma seta, não? Sabe o que é uma seta? Daqui outra seta que vai apontar para algum canto, né? É uma seta que é usada, olha só, é uma seta que é usada para representar, beleza? É uma seta que é usada para representar as chamadas grandezas vetoriais. Professor, então o vetor é uma seta que eu vou usar para representar a grandeza vetorial. É, exatamente. Mas o que é grandeza vetorial, professor? Bom, a gente vai conversar sobre isso já já. Mas eu vou te dizer agora as três características que um vetor tem. Todo vetor tem que ter essas características aqui. Se liga, ó. Um vetor ele precisa ter, olha só, a primeira característica que a gente vai chamar de módulo. Se liga aqui, ó. Outra característica que a gente vai chamar de direção, olha só, direção. E a última característica aqui para a gente que é o sentido. Sentido. Beleza? Então estou te dizendo que vetores. O que é um vetor, professor? É uma seta usada para representar grandezas vetoriais. E aí todo vetor tem que ter essas três características. Tem que ter módulo, direção e sentido. Beleza? O que é módulo, professor? Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó. O que é um módulo de um vetor? Veja só. O módulo de um vetor é uma grandeza que representa ali, a intensidade do vetor. Beleza? Como assim, professor? Entendi não. Pronto, o módulo a gente pode dizer de um jeito mais simples que é um número. Ele pode ser um número que vai representar a grandeza ali, a intensidade ali daquele vetor, beleza? Por exemplo, ó, velocidade é um vetor. E aí quando a gente vai tratar de velocidade, a gente fala, por exemplo, de 60 km por hora. Esse 60 é o módulo da velocidade. Beleza? 60 ali vai ser o módulo da velocidade. Por exemplo, uma força de 10 newtons, que é outro vetor, esse 10 também vai ser o módulo daquela força, tranquilo? Então todo vetor tem um módulo que é representado ali pelo número, um número que vai corresponder àquela intensidade, tá bem? Beleza. Como eu te disse que o vetor era uma seta, esse módulo ele vai influenciar ali no tamanho da seta. Como assim, professor? Assim, ó. Esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de A, ele tem um módulo bem pequenininho, professor. É, um vetor pequeno. Agora, se eu pegar esse outro vetor aqui, ó, eita, professor, bem grandão, ó, vetor B. Isso, vetor A aqui e o vetor B. O vetor B é maior do que o vetor A, então o módulo do vetor B é maior do que o módulo do vetor A. Beleza? Então, nesse sentido aqui, tranquilo?
Agora vamos para direção. Se liga aqui, ó. O que é direção, professor? Então, a bolinha preta aqui. Direção. Cara, direção tem a ver com horizontal. Olha só. Horizontal. Escreve aí. Vertical ou inclinado. Horizontal, vertical ou inclinado, professor. Como assim? Olha só. Digamos que eu tenho aqui esse vetor aqui, ó. Olha só, tá aqui ele, bonitão aqui, um vetor C. Estou chamando ele de C. Esse vetor ele está na horizontal, então a direção desse vetor é uma direção horizontal. Se eu desenhar um outro vetor bem aqui assim, ó, olha esse outro vetor aqui, ó, vetor D. Vetor D está na direção vertical, então a direção desse vetor é a vertical, né? Então assim, direção tem a ver com isso, com horizontal, vertical e inclinado, como é o caso desse vetor B bem aqui assim, ó, que eu mostrei para vocês, beleza? Então direção tem a ver com isso, mas percebe uma coisa, numa direção horizontal eu posso colocar tanto o vetor como sendo esse C aqui, beleza? Como posso colocar o vetor, olha aqui agora, ó, para tu entender a diferença de direção e sentido. Posso colocar o vetor como sendo esse vetor E. Olha só, os dois vetores eles têm a mesma direção. Qual é, professor? Horizontal. Os dois vetores estão na mesma direção. Só que ele tem sentidos diferentes. Ou seja, a seta está apontando para lados diferentes. Toda direção tem sempre dois sentidos, tá certo, gente? Pode ser para um lado ou para o outro. Muito básico isso. Então, quando a gente fala de direção, quando a gente fala de sentido, olha só, sentido, eu estou falando de quê? Para onde, olha só, para a gente entender, para onde a seta estiver apontando. Beleza? Para onde a seta estiver apontando. Professor, então tu me disse até agora, olha só, que vetores são representados aqui simplesmente por uma seta e servem aqui para representar as tais grandezas vetoriais que tu vai me dizendo o que é. Exatamente. Beleza? Vetores são isso. Bom, vetores precisam ter três características. Que características são essas? Módulo, direção e sentido. E aí tu já entendeu que o módulo ele tem a ver ali com o número, né? O módulo ele vai ser um valor numérico que eu vou atribuir aqui àquele vetor, certo? E graficamente ele vai ser ali o tamanho do vetor. Um vetor grandão, a seta grande vai ter um módulo maior, pequenininho vai ter um módulo menor. Beleza. Te falei até agora que direção tem a ver com horizontal, tem a ver com vertical, tem a ver com inclinado, e toda direção tem dois sentidos. O sentido é para onde a seta estiver o quê, professor? Estiver apontando, beleza? Então essas são as três características aqui de um vetor, tranquilo? Beleza. Agora falta eu te dizer o que é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, para a gente entender, a gente precisa fazer aqui um paralelo entre dois tipos de grandeza. Bora lá. Dois tipos de grandeza. Que dois tipos são esses, professor? Aqui, ó, deixa eu mostrar. Grandeza. Olha só. Grandezas. A primeira que eu vou colocar aqui vai ser uma grandeza chamada de escalar. Escalar. E a segunda que eu vou colocar aqui, olha só, vai ser uma grandeza vetorial. E aí, para a gente entender a grandeza vetorial, eu vou te explicar aqui a diferença dos dois tipos de grandeza aqui, beleza? Vamos lá. Primeira vai ser a grandeza escalar. Professor, o que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que, para ser representada, ela só precisa de um número. Ela não vai precisar dessas três coisas aqui não, ó, módulo, direção, sentido, não. A grandeza escalar, para ela ser representada totalmente, ela só precisa de um número. Então, assim, a representação apenas, olha só, apenas um número, professor? Apenas um número, beleza? Representação apenas por um número. Escalar é sinônimo de número, tá? Beleza, e aí? E aí que a gente tem alguns exemplos que você precisa decorar de grandezas escalares. Aqui tem que decorar mesmo, porque tem algumas questões que perguntam assim, qual das alternativas abaixo contém uma grandeza escalar ou vetorial? Aí tu tem que lembrar, tranquilo? Então assim, exemplos aqui de grandezas escalares, olha só. Exemplo aqui de grandezas escalares, deixa eu colocar aqui.
Primeira, temperatura. Temperatura. Professor, por que temperatura é uma grandeza escalar? Ora, temperatura, se tu falar assim, 10 graus Celsius, não precisa tu dizer se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, a direção dos 10 graus Celsius. Não, não tem sentido isso. Então, um número já basta, beleza? Então, temperatura é uma grandeza escalar. Outra grandeza escalar, professor, densidade. Vou colocar aqui embaixo, ó. Densidade. Densidade. Beleza. Quem mais, professor? Energia. Qualquer tipo de energia, professor. Energia elétrica, energia potencial, cinética. Não sei nem o que é isso, professor, mas falou energia quer dizer que é escalar, é? Energia é escalar, beleza? Temperatura, densidade, energia. A gente poderia colocar aqui também pressão. Colocar aqui em cima, ó, pressão. Beleza? Então essas grandezas aqui, elas são chamadas de grandezas escalares. Tem outras, professor? Tem outras, mas as mais importantes aqui pra gente, essas daqui. Beleza? Temperatura, pressão, densidade, energia, entre outras. Se aparecer alguma diferente dessa aqui, alguma questão que a gente vai resolver, eu explico, tá bem? Show, professor. Então, tu tá me dizendo que a grandeza escalar, ela é representada por um número, né? Exatamente. E não precisa de direção, sentido, não. Isso aí já é a grandeza vetorial. Então, assim, vindo agora aqui para a grandeza vetorial. Olha só, uma grandeza vetorial é aquela que ela, para ser representada, ela precisa de módulo, direção e sentido, que foi o que eu te expliquei aqui antes, certo? Então, exemplos de grandezas vetoriais que precisam de módulo, direção e sentido. Primeiro exemplo, força. Força é uma grandeza vetorial. Precisa de módulo, por exemplo, 10 newtons eu apliquei, 20 newtons, uma força maior. Direção, eu apliquei uma força aqui na horizontal. E sentido, eu apliquei uma força aqui da direita para a esquerda, né? O sentido apontando para lá. Então a força, para ser bem caracterizada, totalmente caracterizada, ela precisa dessas três informações, módulo, direção e sentido, ok? Outro exemplo aqui de grandeza vetorial, deslocamento. Deslocamento, ó. Beleza? Para ser caracterizado, o deslocamento também precisa de um módulo. Pessoal, fui bem ali assim, professor, 10 km. Beleza, mas tu foi 10 km para que lado? Tu foi subindo, tu foi na horizontal, tu foi para lá ou para cá. Então precisa das informações aqui de módulo, direção e sentido, tranquilo? Beleza. Força, deslocamento, velocidade, ok? Aceleração. São exemplos aqui de grandezas vetoriais. Tu tem que decorar essas daqui, beleza? Tem que decorar essas daqui para quando aparecer alguma questão, tu não perder tempo ali pensando. Será que precisa de direção? Tu entendeu aqui, mas decora essas, pelo menos essas daqui, para você ganhar tempo nas questões, beleza? Então, recapitulando aqui, ó. Grandeza escalar, só precisa de um número. Grandeza vetorial, professor, precisa aqui das três informações, módulo, direção e sentido. Exemplo de grandeza vetorial, aqui ó, força é uma grandeza vetorial, deslocamento é uma grandeza vetorial, velocidade é uma grandeza vetorial, aceleração também é uma grandeza vetorial. Exemplo aqui de grandeza escalar, temperatura, pressão, densidade e qualquer tipo de energia que for falada, tá certo? Energia X, pronto, é uma grandeza escalar. Pronto, fechamos aqui esse primeiro tópico. Olha só, aqui tem uma definição mais matemática, ó. Vetor é um ente matemático constituído de um módulo, uma direção e um sentido utilizado para representar grandezas vetoriais. Beleza, eu te expliquei já que esse ente matemático nada mais é do que uma seta, beleza? É uma seta que vai representar ali a grandeza vetorial. Bom, aqui nesse gráfico, se tu reparar, eu tenho aqui esse vetor A. Esse vetor A, ele tem uma direção. Qual é a direção dele? Horizontal, professor. Ele tem um sentido. Qual é o sentido dele? Da esquerda para a direita. E ele tem aqui um módulo. Qual é o módulo dele, professor? Lembra que eu falei que o módulo tem a ver com o tamanho dele? Então o tamanho dele aqui é mais ou menos aqui 2 centímetros, né? Se eu medir aqui do 1 por 3, então 2 alguma coisa, né? 2 centímetros, 2 metros, não sei, mas o módulo dele é 2. Então ele tem um módulo, uma direção e um sentido. Já esse outro vetor aqui, ó, se liga aqui.
Esse outro vetor está inclinado, então a direção dele é uma direção inclinada e o sentido é para onde a seta está apontando, beleza? Aqui, pessoal, ó, vetores, grandezas escalares totalmente determinadas por um número, beleza? Exemplo, volume, massa, densidade, energia, temperatura, outros exemplos. E grandezas vetoriais, grandezas que além do valor numérico da unidade precisam de uma orientação espacial, ou seja, uma direção e um sentido, tá certo? Aqui, por isso que eu te expliquei ali de um jeito mais simples, né? Porque às vezes você lê assim, você não sabe, precisa aqui de orientação espacial, que diabo é isso, professor? Não, é só o lance da direção e do sentido que eu te falei. Show! Então aqui vamos para as questões, ó. Primeira questão aqui pra gente. Primeira questão, CBM Pernambuco, Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, diz o seguinte: assinale a alternativa cuja grandeza física é uma grandeza vetorial. Professor, o tempo? Tempo é uma grandeza vetorial? Não, tempo é uma grandeza escalar. Pensa comigo. Faz sentido eu dizer assim, ó. Cara, passou aqui 10 minutos de aula, mas passou esse 10 minutos foi na horizontal ou foi na vertical? Foi para cima? Não faz sentido isso, né? Então um número vai caracterizar 10 minutos. Um número com a unidade ali, né, vai caracterizar essa grandeza aqui. Então é escalar, não é vetorial. Massa, quilogramas, por exemplo. Professor, eu tenho minha massa aqui de 70 quilogramas. Peraí, mas é para a direita ou para a esquerda? Não faz sentido isso. Não faz sentido eu atribuir uma orientação espacial, tipo horizontal ou vertical. Não, 70 quilogramas é 70 quilogramas. Não existe esse negócio de para que lado, não. Tá certo? Então, massa é uma grandeza aqui escalar. Intensidade da corrente elétrica. Pessoal, intensidade da corrente elétrica, o que é isso, professor? É os amperes lá, por exemplo, a quantidade de amperes que vai passar ali em um fio que passa corrente elétrica. Não precisa se preocupar com isso agora não, que eu vou explicar isso aqui no momento correto. Mas assim, corrente elétrica também vai ser uma grandeza escalar. Você vai dizer ali a amperagem da corrente, 10 amperes, beleza? Ah, passa uma corrente ali naquele fio, mas a corrente está para um lado, está para o outro, é para... Não vai fazer sentido isso para a gente. Então, corrente tem um valor numérico, e por causa disso é uma grandeza escalar. Olha só, energia elétrica aqui embaixo, eu te falei que qualquer tipo de energia é uma grandeza escalar. E deslocamento, que eu te expliquei lá, né, que eu te falei na hora da explicação. Deslocamento é uma grandeza vetorial, como ele pede aqui pra gente, beleza? Grandeza vetorial precisa do quê? De um módulo, de uma direção e de um sentido, tranquilo? Então, primeira questão, gabarito letra D. Segunda questão, Corpo de Bombeiro Militar de Goiás. Uma grandeza vetorial é caracterizada por possuir, letra A, um módulo e uma direção. Beleza, né? Mas tá faltando aqui uma coisa, o sentido. Letra B, um módulo e um sentido. Tá faltando a direção. Letra C, um módulo, uma direção e um sentido. Morreu. Essa daqui, ó. Um módulo, uma direção e um sentido. As outras está faltando alguma coisa, né? Um sentido e uma direção está errado. Somente um valor numérico seguido por uma unidade de medida. Isso aqui é uma grandeza escalar, né? Não é uma grandeza vetorial. Não, te expliquei sobre isso nesse instante. Então, nosso gabarito aqui é a alternativa C. Tranquilo até agora? Dando para ver aqui como é que aplica esses conceitos teóricos que eu te falei nas questões? Basiquinho aqui, gente. Tranquilo, já aplicando aqui, já está resolvendo aqui questão de concurso nesse nível aqui. Para o Corpo de Bombeiros Militar. Vamos para essa terceira questão aqui, ó. Instituto OCP. Sobre grandezas vetoriais, assinale as afirmativas e assinale a alternativa que aponta a ou as corretas. Bora lá para a primeira. A velocidade vetorial média, olha só, primeiro aqui, ó. A velocidade vetorial média é definida pela razão entre o vetor deslocamento e o correspondente intervalo de tempo. Olha só, isso daqui a gente ainda vai estudar ainda com bastante calma, mas eu já vou te adiantando que, de fato, a velocidade, olha só, a velocidade, ela é uma razão. O que é uma razão, professor? Cara, uma razão é uma divisão, uma fração, só isso, tá certo? Então ela vai ser aqui uma fração do vetor deslocamento, que eu vou representar aqui por D, pelo intervalo de tempo, que eu vou botar aqui só um T mesmo agora. Beleza? Então, essa razão do vetorzinho deslocamento pelo tempo aqui, que não é um vetor, né? Deixa eu tirar aqui. Vai me dar aqui a velocidade. Tranquilo? Então, assim, essa daqui está correta, mas não te preocupa que eu vou explicar aqui bem direitinho esse lance aqui de velocidade ainda. Mas essa primeira aqui
Tá verdadeiro, professor? Verdadeiro, ó. Se liga aqui. Foi. 2. Uma grandeza vetorial possui módulo, direção e sentido. A gente já sabe disso aqui, ó. Outra verdadeira. Grandeza vetorial ela vai possuir, sim, um módulo, uma direção e um sentido. Tu sabe até o que significa cada um desses aqui já? E 3. Força, massa e aceleração são grandezas vetoriais. Força é uma grandeza vetorial? Sim. Massa é uma grandeza vetorial? Não. Massa não é uma grandeza vetorial. Não faz sentido eu dizer 10 gramas para cima. Não faz sentido eu atribuir um sentido, uma direção à massa. Aceleração. A aceleração é uma grandeza vetorial, eu te dei até como exemplo lá. Tranquilo? Essas outras aqui que eu não tinha colocado lá no início, já vai anotando aí, complementando aquela explicação inicial, tá bem? Então o que é que tá certo aí, professor? Pelo amor de Deus. Cara, tá certo 1 e 2. Então nossa alternativa correta aqui, ó, a alternativa C nessa questão aqui, Instituto OCP, beleza? Próxima questão, professor. Instituto OCP, de novo, diz o seguinte: uma grandeza vetorial pode ser representada por um vetor porque possui valor, direção e sentido. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos ver as outras. Posição, orientação e sentido? Com certeza não. Letra C. Posição, orientação e direção? Também não. Letra D. Módulo? Perfeito. Direção? Perfeito. E sentido? Perfeito. Professor, módulo, tu não disse que o módulo era um valor numérico? É um número, né? É um número que vai caracterizar ali a intensidade daquela grandeza vetorial. Mas falar valor fica um pouco vago aqui. E considerando que eu tenho essa alternativa D, ela tem que ser a mais correta. Professor, se não tivesse a D, aí seria a alternativa correta seria a mesmo, beleza? Mas a alternativa mais correta aqui é a alternativa D. Módulo, direção e sentido. Tem que ter essas três coisas para ser uma grandeza aqui vetorial. E letra E, valor, orientação e tá errado. Então, quinta questão, nossa alternativa correta aqui, vamos marcar, ó, a alternativa D. Beleza? A alternativa D. E assim a gente fecha essa nossa aula aqui, pessoal, nossa aula introdutória para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar. Tenho certeza de que se você aí se concentrou, se você pegou o seu caderno e anotou, então vai anotar agora, mas é bom que vá anotando junto ali, tenho certeza que você conseguiu entender esse conceito, que é um conceito simples. Como eu te falei, aqui eu vou te ensinar desde o básico ali, do abaixo de zero, até você chegar ao nível para resolver a questão, como a gente já fez aqui. A gente já resolveu algumas 5 questões aqui de concursos na área de física, beleza? No nível que vai aparecer aqui pra gente, tranquilo? Então eu te espero na próxima aula para a gente continuar vendo outros assuntos e resolvendo mais questões, valeu? Te espero lá, tchau, tchau!